Fiz coisas boas que me deram prejuízo, fiz coisas ruins que me deram lucros. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. E hoje vamos falar sobre o romance São Bernardo, escrito por Graciliano Ramos. Graciliano nasceu em 1892 em Alagoas, teve ensino de alguns colégios religiosos, mas não teve o ensino superior. Na juventude, ele foi para o Rio de Janeiro tentar na carreira de jornalismo, mas não deu certo e acabou voltando para Alagoas. Em 1928, ele foi eleito prefeito de Palmeira dos Índios, e foi durante esse cargo que os seus relatórios administrativos ganharam destaque pela qualidade da escrita, e essas escritas acabaram na mão de um editor do Rio de Janeiro. E foi esse episódio que lançou Graciliano na vida literária. Ele tinha quase 40 anos na época e o seu primeiro livro publicado foi Caetés, em 1933, seguido por São Bernardo, em 1934. E como Graciliano nasceu no Nordeste e ocupou posições políticas, ele sabia como funcionavam as relações ali entre os trabalhadores de terra, os trabalhadores e os proprietários, e também como funcionava a regulação do Estado. Isso tudo a gente vê retratado no romance São Bernardo. Paulo Honório é o personagem principal e é ele mesmo que nos conta a sua história. A ideia de escrever um livro veio ali aos seus 50 anos de idade, o que não é tão no fim da vida assim, mas é um tempo suficiente para ele vivenciar muitas coisas a ponto de criar esse material. Não sabemos muito do que aconteceu antes de ele tomar posse das terras de São Bernardo. Ele disse ali que fez outros trabalhos, vendeu uns doces, entrou em algumas confusões, e é isso. Porque se tornar proprietário dessa fazenda teria sido o grande marco da vida dele, então grande parte do que ele conta é depois desse episódio. E por isso, depois que ele se tornou proprietário, todas as suas ações e todos os seus pensamentos foram voltados para a terra e para os negócios. A narrativa é então marcada por essa personalidade pragmática de Paulo Honório que sofre uma quebra com a chegada de Madalena, e é essa ideia que nós vamos desenvolver hoje. Eu vou apresentar 3 exemplos para ilustrar essa visão de Paulo Honório. Sua filosofia era geral, ou seja, ele também tratava as pessoas por esse critério de utilidade. Como que essa pessoa vai ser útil para mim e qual a habilidade que eu posso extrair dela? Por isso que no episódio da compra da fazenda, Paulo Honório organiza toda a situação para que ele saia ganhando. Ele começa a observar Padilha, que é o atual dono da propriedade, e ele vê que ele tem uns hábitos de bebida, de jogo, de farra, e ele começa a se aproximar como quem não quer nada. Então, Paulo Honório acabou se aproveitando do descontrole financeiro de Padilha, porque ele estava cedendo a alguns empréstimos, sabendo que ele não poderia pagar, e fechou o negócio diante dessas confusões financeiras, fechou o negócio com aquele jeito bruto dele de resolver as coisas, que terminou com a posse da fazenda. Então, Paulo Honório tinha um objetivo e Padilha era um meio de chegar até esse objetivo, e foi por isso que ele forçou a aproximação. Segunda coisa, ele investiu na construção de uma escola e de uma igreja, só que não foi querendo promover a educação ou a fé, foi pensando em lucro. Inclusive tem uma frase do livro assim: a escola seria um capital, os alicerces da igreja também eram um capital. A relação que Paulo Honório teve com a educação e com a fé durante sua vida é praticamente nula, porque, como eu falei, quando ele era mais novo, ele se envolveu em algumas confusões e acabou sendo preso. Então foi na cadeia que ele aprendeu leitura, quando já tinha ali por volta de 18 anos, e agora, depois de adulto, o que ele consumia, os materiais que ele consumia, eram de homens que ele considerava serem homens práticos. Só que mesmo assim ele não dava tanto valor, porque seria melhor a sua própria experiência obtida nas atividades da fazenda. Então a relação que ele tinha com a educação era essa. E em relação à fé, também não tinha ninguém para apresentar esses conceitos para ele, porque os nomes dos pais dele não estavam nem na certidão de nascimento. Então, foi tudo pensando, a escola e a igreja foi pensando no lucro. Outro ponto seria, então, o casamento. A ideia de casar veio na cabeça dele porque ele queria um herdeiro, alguém para continuar ali os trabalhos de São Bernardo. E a conversa que ele teve com Madalena, que foi a mulher que ele casou, foi uma negociação. Tanto ele quanto ela consideravam os possíveis benefícios.
Ele pensando no herdeiro e ela pensando no novo lugar que ia morar, na mãe dela, no novo estilo de vida. Então foi uma consideração ali dos dois lados, pensando em possíveis benefícios. Agora que nós já temos esse panorama, podemos começar a falar como que as coisas foram desandando. Foi com a chegada de Madalena que o pragmatismo de Paulo Honório começou a ser desafiado, porque antes disso, tudo tinha uma lógica ali, um mecanismo que ele conseguia controlar. Só que Madalena era um ser humano, e Paulo Honório não sabia manter relações pessoais assim mais próximas com outras pessoas. O que ele sabia era lidar com gente pelo critério de utilidade. Ah, esse aqui é meu advogado, esse aqui é meu sócio, ou esse aqui é meu rival, tá no meu caminho. Então era assim que ele mantinha relações com outras pessoas. Só que Madalena, ela lia, ela escrevia, ela tinha suas opiniões, discordava de Paulo Honório e ele nunca lidou assim diretamente com pessoas na conversa. E isso mudou depois da chegada de Madalena. Só que eles começaram a discutir muito, eles não se conheciam, eles se casaram sem se conhecer muito bem. E essas diferenças foram aparecendo depois do casamento, só depois de eles já terem se casado. E isso foi gerando atrito que acabou. Não vou falar como, porque isso é um ponto muito grande do filme, mas acabou a relação entre eles dois. E é nesse cenário, Paulo Honório sozinho e passando por uma crise na fazenda, que teria sido a crise de 1930, isso realmente aconteceu. Foi nesse cenário que ele escreveu a história. É interessante a gente perceber que essa forma de pensar de Paulo Honório, um pouco mais bruto, mais direto, mais violento, seria uma representação da vida que ele estava levando antes. Então ele estava assim meio jogado no mundo, sem família e levando essa vida agrária, pensando só em negócios por muito tempo. E o próprio Paulo Honório percebe isso. No último capítulo, ele considera inúteis os seus 50 anos de vida. Ele diz que foram 50 anos sem objetivo, em que ele só maltratava a si e aos outros. E tem uma parte muito interessante que ele traz nesse último capítulo, que ele fala sobre Seu Ribeiro. Seu Ribeiro é um senhor que morou durante um tempo em São Bernardo, só que antes ele vivia em um povoado. E ele era uma figura muito importante nesse povoado. E Paulo Honório diz que Seu Ribeiro também construiu muita coisa, só que ele não construiu para ele. E isso é muito importante porque Paulo Honório percebe que durante muito tempo ele só pensava nele, ele só pensava nos seus próprios objetivos e nas suas próprias intenções. Então, esse foi o vídeo de hoje, que a gente entrou um pouco na psicologia desse personagem do romance São Bernardo, de Graciliano Ramos. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Me segue lá para conferir os meus outros conteúdos e me manda uma mensagem para a gente conversar mais, beleza? Obrigada, até o próximo vídeo.